Estamos de volta com o Alerta São Luís e hoje no quadro Falando Francamente, a nossa sala de entrevistas, eu estou tendo a satisfação de receber o Major F. Lima, da Polícia Militar do Estado do Maranhão, integrante do BOPE, e a gente vai falar sobre superação, resiliência e entre outros assuntos importantes para você, telespectador. Major F. Lima, seja bem-vindo ao Alerta São Luís. E é diferente essa entrevista, porque a última que fizemos, o senhor estava como capitão. Sim. E, graças ao nosso bom Deus, alcançou mais uma graduação na sua carreira militar. E o grande lance dessa entrevista é exatamente o caminho percorrido até essa promoção, né? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Aprovei a Deus, né, como eu sempre falo, me conduzir a essa vitória. E a gente sabe, né, como evangélico, como crente, nós temos que glorificar Deus, porque esse mérito é dele. Nós somos apenas instrumento na mão dele. E eu tenho certeza absoluta que foi a mão dele que me conduziu até aqui. Comandante, o senhor passou por um momento delicado, esteve hospitalizado, fez uma cirurgia. Foi uma situação difícil, né? Bem difícil. Eu sofri um acidente em 2022, no qual fraturei fêmur, L3 e o joelho. Acidente de? Paraquedas, fazendo um curso de salto livre. Uhum. Esse era um sonho meu, já era paraquedista, mas a ideia era introjetar nas operações especiais a atividade de salto livre operacional. E esse foi o sonho. Fui lá, participei do simpósio de 10 dias na Polícia Militar da Bahia. Daí, por uma questão do curso, das necessidades, era necessário ter 50 saltos. Eu fui buscar os 50 saltos. Mas no curso de salto livre, eu sofri esse acidente e isso me fraturou, me deixou bastante limitado. Bem, nesse ano, depois já de muitos tratamentos, aconteceu a movimentação da haste intramedular no fêmur, que forçou eu submeter a mais um procedimento cirúrgico, que de fato seria um procedimento e eu passaria só 3 dias de repouso lá no hospital internado e tal. Só que isso evoluiu para 3 cirurgias e eu passei 18 dias. E nesse ínterim, aconteceu a inscrição no curso. Então, a inscrição do CEGESP foi feita por uma equipe do BOPE, que foi deslocada para lá. E eu agradeço ao Major Moraes, comandante do BOPE, por essa sensibilidade, esse carinho, e por essa consideração de ter colocado ali os homens. Eles fizeram a minha inscrição, porque eu estava lá com acesso no braço, imobilizado numa cama, restrição de mobilidade. E foi feito assim. Fizeram a sua inscrição, porque o senhor não poderia nem se deslocar. É isso? Exatamente. Para o pessoal de casa entender o que é o CEGESP. O CEGESP é o curso de especialização em gestão de segurança pública. Esse curso é a condição sine qua non para os oficiais, para os capitães, que são oficiais intermediários, serem promovidos ao oficialato superior, a começar de major. Tá? Então essa é a condição. E aí dentro desse curso, importantíssimo, fizeram a sua inscrição que você nem tinha como se deslocar para fazer. Exatamente. Então, precisava pegar documentos, autenticação de documentos. E nisso, eu agradeço aqui nominalmente ao Sargento Bogé e ao Cabo Dutra por terem me dado esse suporte. Evidentemente que é autorizado pelo comandante do batalhão. Então, assim, eu faço questão de mencionar isso para dizer que o Batalhão de Operações Especiais é uma família, né? Os camaradas, de fato, eles se preocupam com a gente. Existe uma sinergia muito grande. E eu devo isso a ele. E essa é uma dívida que eu tenho de gratidão para com a unidade. Foi feito ali. E o primeiro dia de aula, né? A aula inaugural... Isso que eu ia perguntar, o primeiro dia de aula, como é que foi? Foi um negócio bem complexo, que eu tive que ir de cadeira de rodas, né? As primeiras semanas eu tive que ir de cadeira de rodas e foi evoluindo para muletas, 2 muletas, uma muleta. E eu me sinto muito agraciado por Deus, muito abençoado, porque as dores, né, são físicas, mas elas são emocionais também. Sem falar, Major, que 2 anos antes o senhor já havia passado por um delicado, doloroso e lento processo de recuperação pós o salto. Exatamente. E aí, vivendo mais uma vez todo esse processo. O que passava na sua cabeça, já que o senhor também já estava fazendo o curso? Voltando aí ao primeiro dia de aula. A carapaça nossa é muito dura, né? Eu digo que aqueles camaradas lá que a gente trabalha ali no BOPE, os caras são, de fato, muito fortes. E isso é um atributo nato de homem que está ali. Então, eu usei toda essa resiliência ali. Você tem que ter pensar fora daquele quadrado ali, porque
você está ali no limiar de dor, né? Eu fui diversas vezes para o curso sentindo dores, na perna tomando medicações, e o curso em si exige algumas coisas, né? Parte física, mas Deus aplainou meu caminho. E eu tenho a honra de dizer que eu conheci, né, muitos oficiais, eram 40 capitães, nós éramos 40, pessoas de alta competência, muito abnegados e comprometidos. Eram divididos por quadros, né? Tem os quadros que são os que entram, os QO, que entram pelo CFO, fazendo curso de formação de oficial, tem os QOS, que são da saúde, e nós, que somos o quadro administrativo. Nós éramos 8 do quadro administrativo, e a média de idade acima de 50 anos. Eu de fato era o mais novo, tenho 51 anos, mas tinha um colega de 58 anos fazendo o curso. Tá? Então muitos dos colegas que estavam lá conosco, lá no curso, tinham idade de ser nossos filhos. Tá? Mas existia um respeito muito grande e eles eram muito, muito atenciosos conosco. Então eu posso dizer que eu tive a honra de conhecer os oficiais que vão comandar essa instituição no futuro. Eu tenho certeza que ali é o celeiro de homens que vão, no futuro, conduzir com maestria essa instituição. Acho interessante o senhor falar um celeiro, porque não é comum uma instituição tão importante ter tantas opções de pessoas preparadas para futuramente comandar. Isso é muito importante, né? Muito importante. E, só para mensurar isso, nosso trabalho de conclusão de curso, nós fizemos, os TCCs foram pensados em projeto de intervenção para a melhoria da instituição policial. Então eu vi projetos ali, assim, da gratificação do policial militar, a melhoria de pensamentos de reserva, como o cara vai se aposentar, como é que vai fazer isso aí, passar para inatividade ou na condição de veterano. Então existe um tratar muito, muito especial ali. Eu sinceramente fiquei feliz com esse curso. Já tinha feito outra especialização, até mesmo na UFMA, mas essa especialização tem um sabor diferente, porque a gente está pensando, foi pensado ali na polícia, no futuro da polícia. Tá? Então eu, assim, vi defesas ardorosas, camaradas que se levantaram ali para defender seus TCCs de uma forma brilhante. Então, sensacional. E curiosidade à parte, qual foi a sua classificação no curso? Eu saí primeiro colocado no curso. Parabéns. Primeiro colocado no curso, entre combatentes e guerreiros ali brilhantes, como o senhor falou agora há pouco. E não foi fácil chegar a essa posição, né? De fato, teve suas dificuldades, mas como eu falei, fui ajudado, fui abençoado, fui agraciado com muitos amigos. Nós tivemos grupo de estudos formados ali. Eu tive que montar na minha casa um escritório, porque eu não conseguia, vou fazer esse adendo aqui, eu não conseguia sentar numa cadeira normal em razão das dores no fêmur, né? Aí que gerava dores na coluna. Eu tive que comprar uma cadeira gamer, que eu não sabia nem o que era. Cadeira gamer? Cadeira gamer. Ô diretor, coloca na tela cadeira gamer. Deve ser essa aí, aquela cadeirona confortável que a turma do videogame senta ali, que os caras passam horas. O senhor teve uma cadeira parecida como essa aí? E aí eu tive que fazer isso aí, investir em equipamentos, tecnologia, computador, coisa toda, para eu estar sentado ali e poder produzir os conteúdos. E eu faço uma justiça aqui. Eu tenho um amigo, né, que é o Major Alessandro, que esse cara, também no meu quadro, né, que é uma referência. Um cara humilde, e a gente estava ali, nós montávamos o trabalho. Assim, eu falei o Alessandro aqui porque é um camarada que, estendeu a mão, assim, tem um conhecimento muito grande, aprofundado. O meu colega de defesa de TCC, nós montamos o TCC junto, foi o Major Menezes, e assim, acaba que a gente se transforma realmente numa família, e a gente passa horas, né, porque a gente começava a parte presencial do curso, começava às 7h30 da manhã, terminava às 18 horas, e a parte EAD começava às 13 horas e até 22 horas, e a gente tinha 30 minutos de intervalo, da tarde para a noite. Caramba. Então ali isso sedimentava muitas amizades, a gente estava junto, final de semana, estudando. Foi assim, eu tive que tirar a poeira, teia de aranha da cabeça e começar a estudar de fato. Sensacional. Major F. Lima, eu ainda estou me acostumando, que eu conheço o senhor já há um tempo como capitão e a gente ainda vai se ambientando a essa nova posição.
E eu fico muito feliz por ver que o senhor, com muita resiliência, perseverança, muita força de vontade e superação, chegou a esse posto que eu acredito ainda que é a menor conquista que o senhor ainda vai ter. É a menor conquista da sua carreira. Daqui para frente você ainda vai viver muitas glórias, muita coisa boa e Deus vai estar no comando sempre. Amém. Recebo suas palavras, são bênçãos na minha vida. Eu falo, ontem um amigo, né, mandou uma mensagem para mim, me parabenizando pelo primeiro lugar no curso, pela promoção. E eu disse a ele que depois de 31 anos de polícia, de ter passado várias coisas, eu me sentia ainda um jovem, um garoto, e nem parecia que tanto tempo. E me sentia muito feliz e abençoado por Deus por essas 2 vitórias. Tá? Eu tenho que dividir essas vitórias com a minha família, né, e com os meus amigos. Como já falei do batalhão, mas além de batalhão, de outras unidades, colegas do CEGESP, que fizeram a diferença. Eu tive nessa caminhada, né, em razão da limitação, tive colegas que, eu cito o nome aqui de um camarada chamado Daílson, que é da Igreja Universal, meu irmão lá em Cristo, que foi ele e o filho dele, me empurrando lá na cadeira de roda, me conduzindo, dirigindo meu carro. Pô, seria muito injusto da minha parte, não lembrar o nome dessas pessoas. E a eles tenho uma gratidão por isso, porque hoje eu estou em pé, eu posto alguns vídeos treinando na academia, mas eu não posso esquecer que há pouquinho tempo, né, setembro, de fato eu não conseguia nem levantar da cadeira de roda. Eu andava com a muleta ali e lutando contra a dor, mas o que fez a diferença foi esses homens que Deus levantou para estar me ajudando. Então, assim, eu não tenho palavras e não sou vaidoso ao ponto de pensar que eu sou esse super-homem. E às vezes colegas tentam, assim, pô, você é o cara, você conseguiu. Eu falei, eu consegui sim, mas Deus estava nesse jogo, comigo sempre. E Ele que estendeu a mão. E eu lembro sempre da passagem de Pedro, né? Quando Pedro vai andar sobre as águas, que Jesus chama ele, né? E ele olha para o vento, olha para a situação, olha para as dificuldades, ele afunda. E Deus estende a mão, puxa ele e coloca ele dentro do barco. Essa mão que eu vejo, que eu sinto Deus me puxar, Ele me puxou, me segurou. E isso é fato na minha vida. Sensacional. Parabéns, que Deus te abençoe sempre. Amém. E muitas vitórias virão. Com essa entrevista motivadora, muito importante, a gente vai finalizando aqui o Alerta São Luís, nesse bate-papo com o Major F. Lima, policial militar do BOPE, onde a gente conversou sobre superação, resiliência e vitórias. Deus é bom em todo o tempo. Obrigado pela audiência e aqui você já sabe, escorregou na curva, o estrago é nervoso. Tchau.